Momento do Discipulado. Discipulado não é doutrinar, mas acompanhar em todas as áreas da vida do discípulo. Jesus não veio trazer religião, não veio trazer uma nova doutrina, ele não veio modificar a lei, ele não modificou a lei. Jesus veio trazer o cumprimento da lei, vida. Jesus veio trazer vida. A vida cristã é em todas as áreas, não é só na área religiosa. O que se ensina nas igrejas, em muitos lugares, deturpa bastante o que a Bíblia nos ensina. Pessoas estão nas igrejas recebendo religião, doutrina, mas não vida. Eles não estão sendo acompanhados em vida, não estão praticando a vida cristã, não estão crescendo em vida, não estão caminhando na direção de Deus para a salvação. Eles estão amarrados em religiosidade, dogmas, preceitos e aspectos específicos da igreja, da denominação. Eles estão aprendendo doutrinas. O Senhor veio nos trazer vida e transmitiu vida. Jesus não deu curso de teologia, Jesus não deu curso de teoria nenhuma. Ele veio trazer vida e discipulou para nos mostrar como é acompanhar em todas as áreas da vida. Não se discipula sem investir tempo. O discipulado é um acompanhamento. Toda pessoa nova na fé precisa ter acompanhamento. Os velhos também, só que eles não vão querer mais. Já estão bem calejados, bem acostumados com a vida da igreja. Eles não querem uma vida nova, eles acham que aquilo é suficiente, embora eles também precisassem de ser discipulados. Eu achei uma coisa interessante, nós não adotamos, nunca praticamos o encontro do G12, mas eu sempre achei algo muito interessante. Aquilo, no encontro do G12, a pessoa precisa passar por aquela lavagem cerebral de um fim de semana intenso, assim como que rebuscando os pontos principais da Bíblia, os princípios bíblicos. As pessoas não podem conversar umas com as outras, elas têm que só receber. E depois praticar muito a oração e botar para fora suas coisas passadas, seus pecados e receber aquilo que é novo. O que eu acho interessante, eu já não tenho visto muitas igrejas fazendo isso mais, mas houve uma época em que isso era moda, o G12, e o encontro tinha essa característica interessante. Alguém precisava passar pelo encontro, mas eu já sou pastor, vai passar igual os outros. Mas eu sou crente velho, vai passar pelo encontro igual os outros. Mas eu já sou líder de pessoas, vai passar pelo encontro igual os outros. O encontro igualava todos na mesma situação. Todos vão ficar calados um fim de semana inteiro, uma dose muito forte de Bíblia em cima deles, e no final a maioria sempre saía satisfeita, renovada, tendo uma nova visão da vida cristã. E aí eles eram encaminhados para continuar a sua vida cristã. E o que eu acho interessante nisso é que todos tinham que começar de novo. Os crentes velhos deveriam ter essa consciência, precisam começar tudo de novo, voltar ao primeiro amor. Crente velho já saiu do primeiro amor, já se acostumou com religião. E o que eles fazem? Quando alguém se converte, jogam na igreja. Você vai ser doutrinado, vai receber as doutrinas da igreja, que, enfim, se baseia na Bíblia, mas vai receber as doutrinas, vai fazer um curso aqui, se batizar e depois vai continuar na escola bíblica aprendendo, continuando a aprender as doutrinas da igreja. Jesus não fez isto. Jesus acompanhou a vida
ele ensinava em todas as áreas da vida. Eu acho muito interessante o conceito que Salomão colocou no livro de Provérbios. Ele não se preocupou em ajuntar provérbios com assuntos semelhantes. Não há uma catalogação, uma classificação de assuntos, digamos assim, assuntos sobre a sabedoria, assuntos sobre a justiça, assuntos sobre provérbios sobre família, provérbios sobre trabalho, preguiça, trabalho. Não, o livro de Provérbios não é assim, ele é muito misturado. Mas eu creio que tudo tem propósitos. Se a gente pega um pedacinho do livro de Provérbios, a gente vai ver que há provérbios sobre todos os assuntos ali, sobre preguiça, trabalho, sabedoria, a prudência no falar, a fé no Senhor, a maneira sábia e educada de lidar com as pessoas, o cuidado com a língua, a preocupação com aprender, sempre aprender mais, a fidelidade para com Deus, o ser justo e a maneira como oferecer sacrifícios a Deus, a questão da disciplina com os filhos e a atitude que a gente deve ter com o escarnecedor, a pessoa que fala muito, os valores que a gente deve cultivar, o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate, e fala da aflição da vida, dos momentos difíceis de enfermidade, fala da convivência entre homem e mulher, mesmo casados, mas há momentos em que o homem vai preferir ficar no canto do eirado, do que estar com a mulher rixosa junto, há momentos para assim se calarem. E, enfim, Salomão vai falando sobre esses assuntos todos ali, a questão de conselhos, pedir conselhos aos sábios, questão de administração do dinheiro, não ficar de olho grande no lucro e nem muito menos o lucro desonesto, e a prudência no falar. Esses assuntos estão num capítulo, no outro do livro de Provérbios. Aparentemente até há provérbios repetidos, mas isso nos ensina que na vida nós não podemos classificar os assuntos. Aí o nosso filho tem um problema aqui, a gente vai dizer: filho, isso você já aprendeu na aula, lembra? Há 2 anos atrás, aquela aula sobre esse assunto aqui, você já estudou. O filho não lembra mais nada, ele precisa ser acompanhado na aplicação daquele assunto. Ele precisa de alguém que o guie, que o oriente, e assim em todas as áreas da vida. Todos os dias nós vamos ter praticamente assuntos variados para tratar. O discipulado é assim. O discipulado é um acompanhamento. A gente corrige, ilustra, orienta, a gente afaga, abraça, a gente ora junto. Discipulado é assim. Não existe um método, não existe um currículo que a gente tenha que se basear para discipular. A lição 1, lição 2, lição 3, 4, vamos criar lições para estudar no discipulado. Não. O discipulado não pode ser analisado assim teoricamente, separado em lições. Todo dia, toda hora, nos vários assuntos do dia, nós vamos transmitir vida. A vida vai ser transmitida e acompanhando o discípulo, corrigindo, orientando e alegrando o coração do discípulo, confortando. Nós vamos acompanhar o discípulo em todas as áreas da vida. O discipulado não se faz na igreja, na reunião. Não há reunião de discipulado. O discipulado é o acompanhamento em todas as áreas da vida. O discipulado é esse acompanhamento. A gente tem que disponibilizar o nosso tempo para fortalecer a fé do discípulo, animá-lo a seguir os caminhos do Senhor.
Alguém que não tem o que dar, como vai discipular alguém? Existem muitos crentes que não discipulam porque não querem, porque não se esforçam, tem medo, vergonha ou timidez. Aqueles que não discipulam simplesmente porque não tem nada para dar. A vida deles é um balaio de gatos, é uma confusão danada. Eles foram jogados na religião, passaram 5, 10, 20, 30 anos na religião, mas não aprenderam, não desenvolveram a prática, não conhecem os dons espirituais, não conseguem evangelizar ninguém, eles não conseguem convencer ninguém, mas falam, e alguns falam demais. Então, há crentes que não discipulam e não vão conseguir nunca, mas aquilo que nós temos, nós vamos passar para os novos. Como é ser fiel a Deus, como é se dedicar a Deus e dessa ou daquela maneira, nós vamos transmitindo no dia a dia. Não existe discipulado em reunião. O discipulado é o acompanhamento durante o tempo todo. E eu quero sempre lembrar que a vida moderna nos traz uma ferramenta que é útil. É uma ferramenta perigosa, porque pode roubar tempo, mas ela pode ser muito útil. A internet, através das redes sociais, nós podemos estar em contato com o discípulo o dia inteiro, todos os dias, através da internet, das redes sociais. Mas cuidado, porque você pode perder tempo com os que não são discípulos. Você pode perder tempo recebendo alimento contaminado e você, então, vai roubar esse tempo do discípulo para se dedicar a outras coisas na internet. Você sabe do que estou falando, não sabe? Você que usa o seu celular, pois é, o celular nos ajuda em muito a ter contato com o discípulo, sempre, a qualquer hora, todos os dias. Ele está ocupado agora, a gente deixa a mensagem, e não faz muita diferença. Então a gente tem essa ferramenta que pode ser usada, mas tem que ser vigiada, porque é extremamente perigosa. Eu quero deixar isso claro para você, discipulado em todas as áreas da vida. Nós vamos ensinar o discípulo a lidar com dinheiro. Nós vamos ensinar o discípulo a orar. Nós vamos ensinar o discípulo a lidar com a família. Nós vamos ensinar o discípulo a evangelizar outros. Nós vamos ensinar o discípulo a trabalhar, a se dedicar ao trabalho, a se aperfeiçoar em alguma profissão. Nós vamos ensinar o discípulo em todas as áreas, para que ele seja completo, em nada deficiente, como diz a Bíblia. Mas nós vamos ensinar em todas as áreas, não só doutrina de igreja. Discipular não é ensinar doutrina de igreja. Olha, hoje a lição é a doutrina da salvação, depois vai ser santificação, depois o batismo, depois vai ser a doutrina daquilo. Aí, não, isso não é propriamente o discipulado, é acompanhar a prática da vida. Por exemplo, vamos ensinar sobre o batismo. O problema não é ensinar sobre o batismo, o problema é fazer com que a pessoa entenda e tenha convicção de se batizar e tenha alegria e paz e tranquilidade em passar pelas águas do batismo. E assim com todos os outros assuntos. Discipular é transmitir vida em todas as áreas da vida. Pense nisto.